Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Bruno Vanuzzi, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI. Bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui no Rio Grande que dá certo. Obrigado, Macalossi. É uma honra estar aqui e espero fazer um bom programa com vocês. Trabalhaste durante um tempo como secretário de parcerias do Rio Grande do Sul, no governo Eduardo Leite. Depois foi trabalhar na iniciativa privada, agora é chamado para coordenar um departamento muito importante, que é o DEMAI, um departamento que esteve no centro das atenções, principalmente em 2024. O prefeito Sebastião Melo, reeleito, decidiu pela concessão. E é uma formatação que hoje ganha corpo no Brasil, desde pelo menos o novo marco do saneamento, que regulamentou a entrada do setor privado, numa área em que nós sabemos o Estado tem uma defasagem, o Estado lato sensu, né? O Estado tem uma defasagem de investimentos que é histórica. Como é que você vê esse novo momento, DEMAI, e esse início de trabalho? Olha, Macalossi, assim, o DEMAI hoje tem um papel dentro da cidade de Porto Alegre que é vital. O DEMAI é responsável não só pela captação, tratamento, distribuição de água, a coleta, afastamento, tratamento do esgoto, mas principalmente, e esse é um papel relativamente novo para o DEMAI, proteção contra cheias e proteção contra alagamentos. Então, o DEMAI hoje representa uma grande fatia dos serviços públicos que as principais cidades têm no seu radar. É um fenômeno mundial, a questão das chuvas, a questão dos alagamentos, isso é uma preocupação que não é exclusivamente nossa, que passamos por esse desastre, essa catástrofe em 2024, mas esse é um contexto que vem sendo despertado em quase todas as grandes cidades do mundo. Como lidar com as chuvas e como garantir a resiliência das grandes cidades. Então, o DEMAI hoje está no foco, está nas atenções e precisa de capacidade de investimento. Então, o DEMAI não só não vai ser esvaziado, como o DEMAI está sendo reforçado. O DEMAI hoje será responsável por talvez metade dos grandes investimentos da cidade de Porto Alegre nos próximos 4 anos. Então, nós temos aí em torno de 400 milhões a 500 milhões de reais que devemos investir em diques, reformas de casa de bombas, ampliação de redes de coleta de drenagem pluvial, microdrenagem, projetos, né? Então, tudo isso representa mais do que o dobro do que o DEMAI vem investindo anualmente entre água, esgotamento sanitário local e proteção contra cheias e alagamentos. Então, assim, o DEMAI hoje tem um protagonismo total. E o assunto da concessão é um assunto que vem exatamente dentro desse contexto, né? O DEMAI precisa também viabilizar um tema que nós já estamos muito atrasados em Porto Alegre. No Brasil como um todo, né? Acho que Perfeito. É possível dizer. Né? Perfeito. O Brasil está vivendo agora um fenômeno, um ciclo de investimentos que em países mais desenvolvidos aconteceu há 20, 30 anos atrás, que é a universalização de esgoto. Sim. Então, a coleta, o tratamento e por fim, a disposição final dos efluentes do esgoto local é algo que é um tema muito importante para a saúde pública. Porque isso representa, ainda mais em países em desenvolvimento, onde tem muitas áreas vulneráveis, isso representa a redução nas taxas de incidência de diversas doenças tropicais e subtropicais. Isso representa menor contaminação dos mananciais, ou seja, menores custos de tratamento de água. Isso representa um comprometimento da sociedade com uma questão que é global, que é a conservação do nosso planeta. É a chamada pauta ESG, não é só uma etiqueta para se colocar num fundo de investimento ou algo do gênero. Esse é um tema que é fundamental no século XXI. Então, assim, é um desafio, Macalossi, único. Assim, eu me sinto muito honrado e com um senso de responsabilidade muito grande. Há um peso muito grande nessa cadeira. O diretor-geral Maurício Lossi, que me antecedeu, foi um herói durante as enchentes. Foi assim, trabalhou intensamente na linha de frente e agora estou aí para esse novo ciclo agora do DEMAI, que é um ciclo de grandes desafios de investimento. Eu lhe questionei sobre a sua trajetória, quer dizer, eu apontei a sua trajetória, primeiro mencionando o governo do Estado, na Secretaria de Parcerias e posteriormente
no setor privado para ressaltar a sua experiência. E com base nessa experiência ele fazer essa pergunta. O senhor tem algum tipo de visão de modelo que serviria ou atenderia as especificidades da capital, considerando as modalidades de contrato de concessão que existem? Sem dúvida. Esse é um tema central no processo de viabilização desses investimentos. Então, nós temos um grande contingente de investimentos. Esses 1,6 bilhão nos próximos 4 anos que nós mencionamos devem ser investidos pelo setor público diretamente. Então, essa parcela, sem dúvida, o DEMAI, seus servidores públicos, executarão nos próximos 4 anos. E para isso precisa de qualificação. Mas existe todo um outro conjunto de investimentos aí em esgoto local, que esse precisa de uma outra fonte de investimentos, uma outra fonte de receitas, né, iniciais, de financiamento, financiabilidade do projeto, e que isso sim, hoje, dentro do contexto nacional de saneamento, faz muito sentido uma concessão ou uma parceria público-privada, que é um modelo tecnicamente muito parecido. Mas, em resumo, a parte da gestão do esgoto local, melhoria de perdas nas redes de água, gestão da questão comercial, o combate à inadimplência, ao mesmo tempo com a preocupação da manutenção da tarifa social. É algo extremamente desafiador e que exige uma capilaridade, uma agilidade no trato com esses clientes, que são consumidores, que são cidadãos, que muitas vezes o poder público não tem essa expertise ou essa flexibilidade. Então, assim, existe um modelo já relativamente vencedor, que nós não podemos dizer que é o único modelo, é um dentre tantos modelos, que o Rio de Janeiro acabou adotando. Né? Então, nós mantemos parte da produção, da captação, do tratamento da água, eventualmente algumas adutoras com o setor público. Em caso de Porto Alegre, nós temos todos os investimentos em drenagem, nós temos toda a manutenção, a operação da proteção contra cheias, que é uma missão extremamente nobre para a cidade, e a parte do esgotamento sanitário, que é a que nós estamos mais atrasados, que nós mal e mal chegamos a 50% do esgoto tratado em Porto Alegre. Eu acho que isso é importante o cidadão saber. Porto Alegre é uma cidade que tem um compromisso com sustentabilidade, compromisso com uma agenda ecológica, mas mal e mal trata 50% do seu esgoto em pleno 2025. E para que esse número chegue ao que é considerado universalização pela legislação federal, nós temos que avançar mais 40%. Nós temos que quase dobrar. Temos que passar de 50% para 90%, 92%. Então, e tem prazo. Tem prazo, 2033. Isso. Então, o horizonte é de 8 anos. Nós precisamos urgentemente agregar novas capacidades, e o contrato de concessão, eu não tenho a menor dúvida, que hoje é um modelo que funciona, que é vencedor, que vem ampliando redes no Brasil, vem ampliando o tratamento e ainda por cima preserva a parcela pública do DEMAI, preserva os empregos, preserva, assim, tranquiliza os servidores a respeito disso, que é sempre uma preocupação muito grande e é um fator sempre de estresse nesse tipo de projeto. Então, nós vemos que esse é um modelo que já foi relativamente consensuado internamente dentro da base de governo e, inclusive, com boa parte da bancada dos vereadores, de que o DEMAI continua sendo público, continua tendo suas atividades vinculadas à água e principalmente à drenagem e proteção contra cheias, e a parte do esgotamento sanitário, e é naquilo em que se exige uma agilidade maior, isso sendo, como por exemplo, a cobrança, isso ficando com o parceiro privado. O senhor esteve na missão do governo do estado, conjuntamente da Prefeitura de Porto Alegre, na Europa, recentemente, observando o modelo holandês, que é referencial no mundo inteiro, até pela característica geográfica da Holanda, né, a incidência da altitude em relação ao mar, e todo o sistema de proteção que existe, não apenas em relação ao mar, mas também em relação aos rios que correm pela região. E são rios volumosos, alguns dos maiores rios europeus correm naquela área que é pequena, que fica entre a Alemanha e a França. Quais ensinamentos? E o que vocês identificaram lá que nós podemos aprimorar ou até que vocês identificaram que nós temos aqui?
Olha, fizesse uma colocação perfeita, né? A Holanda vive constantemente, talvez há 1000 anos, quando começou uma ocupação mais intensiva, vive uma tempestade perfeita. Por um lado, está exposto ao Mar do Norte, que tem tempestades muito fortes, e por outro lado, recebe todo o degelo dos Alpes. Então, toda a região dos Alpes, que degela na primavera, que corre para o norte, a parte que corre para o sul vai para o Mediterrâneo, mas a parte que vai para o norte toda sai nos Países Baixos. Então, eles têm os desafios mais inimagináveis e múltiplos em relação ao manejo da água no território. E, sim, eles têm a principal universidade no mundo de referência de estudos hídricos, que é a Universidade de Delft. Nós visitamos a Universidade de Delft, passamos praticamente 2 dias lá. Mas, assim, de prático, nós temos tantas soluções e todas elas apontam sempre para uma coisa. Nós temos que ter um consenso de que nós termos uma visão ambiental não significa nós preservarmos o meio ambiente intocado tal como ele existia há 100, 200, 300 anos. O meio ambiente é um material que é moldado pelos holandeses. Eles até brincam, né, que Deus criou o mundo e o holandês criou a Holanda. Então, a linha da costa, a margem dos rios, o trajeto dos rios, tudo isso é compreendido pelos holandeses como algo que deve ser moldado com responsabilidade. Nós intervirmos no meio ambiente é algo que é necessário e deve ser feito com responsabilidade. Não há uma separação do processo de licenciamento ambiental, de concepção ambiental, da solução do problema. O problema sempre precisa ser solucionado e da forma ambientalmente mais correta. Então, nós vimos lá, por exemplo, coisas que são muito aplicáveis para aqui e que até não são afetas especificamente ao DEMAI, mas dando um exemplo, a questão de trajetória de rios, onde os rios fazem as curvas, né? Acho que esse é um ponto que sempre há alagamento, enxurrada, né? São baixios, onde um rio faz uma curva de 90 graus. E o que a gente observou? Nós vimos muito isso no Vale do Taquari, né? Perfeitamente. Nós vimos isso aqui em Eldorado Sul. Isso. Tá? E o que é feito na Holanda? São feitos como se fossem canais que não são úmidos, não são molhados durante 99,9% do tempo. Mas no momento da enchente, esses canais atalham, fazem um atalho para o rio, correndo no sentido mais direto, sem fazer aquela curva e sem que aquela curva esbarre, por exemplo, nas contenções das cidades. Isso é uma coisa que nós visitamos, um modelo de 800 metros de comprimento por 300 de largura dentro de uma cidade, e nós observamos um outro modelo de 10 quilômetros de comprimento por 1,5 km de largura numa área rural. E ambos, quando nós estivemos lá, eram parques ou, nesse rural, estavam sendo utilizados para a agricultura. Mas, dentro dos modelos matemáticos que eles possuem, eles identificaram que num horizonte de talvez 20, 30, 40 anos, ocorra uma cheia em que aquilo seja obrigatoriamente utilizado sob pena de destruição de cidades. E, por exemplo, esse que é rural, ele está ali para proteger uma cidade que fica 5 quilômetros abaixo na linha do rio. Então, nós temos que ter soluções integradas. Já para cidades, nós observamos algumas coisas que são muito importantes, que aqui no Brasil são tabu. Uma delas é, por exemplo, coleta em tempo seco de esgoto misto, o esgoto pluvial, né? Cidades que são muito antigas, em geral, devem ser preservadas do ponto de vista arquitetônico, e a construção de coletores de esgoto específicos para o local, em paralelo com aquele da chuva, muitas vezes acaba descaracterizando calçadas que são históricas ou causando transtorno em cidades que são já muito congestionadas. E o que se faz na Europa? Isso, por exemplo, é a solução adotada em Londres, grande parte de Paris, quase toda Tóquio, grande parte de Nova York e, olha, pelo que eu entendi, 70% a 80% de Roterdã e Amsterdã. Se coleta todo aquele esgoto quando não está chovendo e quando começa a chuva, a primeira carga, que ainda é muito contaminada, é levada a tratamento e depois o que extravasa, que é praticamente só água da chuva, e isso é liberado para o manancial, liberado para o rio ou para o mar. É uma solução que é muito mais eficiente do ponto de vista de investimento para países que têm limitações orçamentárias como o Brasil e pode muito bem ser aplicado, por exemplo, no centro histórico de Porto Alegre. É sustentável para a capital, portanto. É uma solução que dentro da legislação brasileira é considerada temporária, mas ela é ambientalmente correta. Tá? Ela deve ser uma etapa para que nós cheguemos a um separador absoluto,
uma rede só para esgoto, outra rede só para chuvas, mas enquanto nós não conseguimos fazer uma rede, nós podemos sim diminuir a quantidade de esgoto que vai para o Guaíba fazendo essa coleta. Muito bem. Nós vamos continuar com essa conversa na sequência, vamos aprofundá-la, porque tem muitos aspectos a serem abordados. A gente faz um intervalo e nós voltamos com o Rio Grande que dá certo. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Bruno Vanuzzi, diretor-geral do DEMAI. Falávamos sobre as características dos sistemas europeus que poderiam ser aprimoradas ou tomadas como referência no Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E você falava de investimentos e me chama a atenção a grandiosidade dos investimentos necessários, que me parece vão para muito além dos limites da atuação do DEMAI e que precisam ser necessariamente vistos de forma sistêmica. No Sim. caso daí você entra com o papel do Estado e talvez até da União. A União, aliás, tem uma participação importante aqui. Como é que tem sido o diálogo e qual foi o consenso ou a conversa que se teve em relação ao governo do Estado, tomando isso como ponto de partida, a necessidade de uma abordagem sistêmica? Porque você pode fazer ali um investimento nas casas de bomba, pode fazer a drenagem, mas se nós enfrentarmos uma situação em que tanta água for jogada, despejada no Guaíba, como nós vimos, sem que existam meios de escoá-la ou direcioná-la para outros locais, nós teremos ainda episódios dramáticos de destruição. Isso é uma avaliação que vocês fazem? Sem dúvida. O evento de maio de 2024 é um evento que, dentro das tabelas de recorrência, foi algo que deveria acontecer uma vez a cada 1000 anos. O estudo, claro, era de 1967 e 68. Então, nós tínhamos linhas temporais, nós tínhamos séries de cálculo que mostravam um evento como esse como um evento milenar. Agora está se fazendo novos cálculos, os cálculos provavelmente indicarão uma recorrência muito maior, nós temos visto isso, e ao mesmo tempo nós temos questões de maior impermeabilização de solo, então as cidades também estão diferentes. Sim. Então não só uma questão de mudança climática, mas mudança da própria cidade. A articulação com o governo federal, governo estadual e órgãos multilaterais, Banco Mundial, Agência Francesa de Desenvolvimento, Agência Alemã de Desenvolvimento, vem sendo muito produtivo. Porque talvez esse evento tenha tido um efeito de transformar Porto Alegre num laboratório a céu aberto. Então, Porto Alegre hoje talvez seja um laboratório para todas as agências que vêm se preocupando com resiliência climática, com a cidade do século XXI, para que se possa implementar algumas soluções novas. Então, nós temos aqui diques, para impedir que a água de fora invada a cidade, nós temos casas de bombas que não apenas retirem a água interna e coloquem para fora, mas também impeçam o retorno de água, que esse foi um dos problemas que nós tivemos em Porto Alegre. Nós temos soluções do Estado que envolvem os diques da região metropolitana, que nós estamos acompanhando com um pouco mais de distância, mas nós participamos de reuniões mensais, e esses diques assim, auxiliam também a proteção de Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba, Esteio, Sapucaia, existe muita coisa a ser feita, e o governo federal, através de alguns instrumentos como o FGTS, Caixa Federal, o Orçamento Geral da União, através do BNDES, também vem apoiando várias iniciativas que vinham se arrastando ao longo de décadas. Muitos dos projetos não são projetos novos. São projetos que já estavam em prateleira, já estavam ao menos com carta consulta formalizada e que agora surgiu a emergência, surgiu o fato a justificar que todos eles fossem aprovados ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que é o principal desafio é o desafio institucional de coordenar todos esses atores e termos capacidade interna de produção para acompanhar todos esses projetos, por mais que sejam contratados junto a empresas especializadas. É necessário que o poder público tenha o controle e o conhecimento para direcionar e, inclusive, para fazer uma sincronia, Porque não adianta nós fazermos uma obra, digamos, de casa de bombas, se a obra das redes não foi feita e vice-versa, se as redes coletoras.
E a mesma coisa vale para diques. Então, não adianta construir um dique que depois terá que ser obrigatoriamente modificado por conta de uma casa de bomba que vai ser instalada ao seu pé. Então, tudo isso exige bastante coordenação, que hoje parece nos ser o maior desafio. Você acredita que nós temos poucas casas de bomba em Porto Alegre? Isso é um tema muito interessante. Roterdã tem em torno de 1.000 pontos de bombeamento. Então, o prefeito se referiu há algumas semanas atrás, logo que nós retornamos, que Porto Alegre precisa de muito mais casas de bombas. E, de fato, assim, nós temos 23 casas de bombas em Porto Alegre e, assim, de cabeça eu identifico talvez uns 3 ou 4 pontos onde nós devamos colocar novas casas de bombas. Esse estudo ainda não está nem em 50%, mas alguns pontos parecem fazer muito sentido. Aqueles pontos que são baixos, que alagam, mas que estão longe. Mas há dos um diques. mapeamento prévio disso, diretor? Eu acho que sim, eu acho que assim, na região do Sarandi, me parece que talvez ali na Assis Brasil, para transpor de um lado para o outro da Assis Brasil, talvez seja necessário alguma coisa. Talvez na própria região ali da Arena, nós tenhamos que fazer, existe um estudo em curso, passando um pouquinho a Arena, indo quase no prédio que eu acho que é da FEComércio, aquele prédio novo, talvez ali seja importante fazer alguma solução intermediária, porque muitas vezes o bombeamento está no ponto em que a água precisa ser elevada de um setor interno, né, da parte interna chamada de polder, para fora desse dique. Só que nós temos diques internos também. Então, esses diques internos que talvez possam ter uma vantagem com novas casas de bombas. Mas o que o prefeito referiu foi que existe um conceito aqui em Porto Alegre que a casa de bomba acaba servindo apenas para transpor diques e talvez nós precisemos algumas iniciativas que são um pouco diferentes, que é fazermos bombeamentos localizados em pontos que são baixos, né? Pontos que, dando um exemplo ali, no entorno da Voluntários da Pátria, caminho da Arena, né? Quando passa a ponte do Guaíba, entre a ponte nova e a ponte antiga, ali tem pontos que são extremamente baixos e a rede de drenagem atua geralmente por gravidade. Então se forma uma barriga, né? Se forma puxa, tem até um nome que nem parece ser técnico, mas é técnico para isso, e aqueles pontos talvez a gente precise elevar essa água, fazer o recalque, como se diz. E como esse, existem alguns outros diversos pontos em Porto Alegre. Então, quando o prefeito falou em diversas casas de bombas, diversos pontos de bombeamento intermediários. O próprio Menino Deus tem alguns pontos ali que, dando assim, o entorno, por exemplo, do Hospital Mãe de Deus, né? Nós precisamos fazer com que aquela água, que ele é um ponto extremamente baixo, chegue a 100 metros adiante, onde fica a casa de bombas a 12 e a 13, que são as que atendem o Parque Marinha. Então, nós precisamos empurrar um pouquinho mais aquela água. Então, eu acho que uma das lições é essa. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com o Rio Grande que dá certo. Nós estamos de volta com o último bloco do Rio Grande que dá certo de hoje, recebendo Bruno Vanuzzi, diretor-geral do DEMAI. E nós temos tempo para a nossa pergunta de encerramento, que é o que é necessário para o Rio Grande dar certo? Olha, Macalossi, eu acho que o Rio Grande já deu certo. Acho que o Rio Grande é um estado que muito me orgulha e que nós temos que encarar e aceitar algumas características nossas, né? Nós somos o fim do Brasil, ou o início do Brasil, tanto faz, mas nunca estaremos numa posição logística central. Então, nós termos isso como um fato posto, eu acho que é o principal ponto, né? Nós temos que ter a consciência de que a nossa infraestrutura precisa ser melhor do que a dos outros. E eu acho que nós temos que ter um consenso de que nós precisamos viabilizar a infraestrutura. Rodovia, porto, aeroporto, né? E acho que hoje já existe um grau de maturidade suficiente em relação aos temas ambientais e nós sabemos que, assim, impacto zero não existe, né? Para termos impacto zero, né, só se nós desocupássemos o Rio Grande do Sul e o território nacional. Então, todo o impacto ele deve ser avaliado proporcionalmente ao benefício que traz à sociedade e também, assim, proporcionalmente ao dano efetivo que venha a acontecer ao meio ambiente. Acho que isso nós já avançamos muito. Eu acho que o Rio Grande do Sul está no caminho certo. Nós precisamos agora, eu acho que talvez assim, um pouco mais de união, né? Um pouco menos de polarização. Muito bem.
Obrigado pela presença aqui, Bruno Vanuzzi, diretor-geral do DEMAI. É um prazer tê-lo conosco aqui na Band TV. Obrigado pela participação. Obrigado. Tudo bem, e o Rio Grande que dá certo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana.